Graças e paz, irmãos. A gente agradece a Deus naquele momento, ouvindo os irmãos. Eu agradeço ao Senhor tudo que Ele tem feito em nossa igreja. Agradeço a Deus pela nossa família, pela vida de Poli, pela vida do Elô, pela vida dos meus pais, da minha avó que está aqui, ó. Pela vida dos amigos, dos irmãos, vida da liderança EBT. E a gente reconhece Deus em tudo isso. Glória a Deus por esse cuidado no Senhor. Nessa noite eu quero refletir com você, brevemente, essa reflexão. Qual é a gratidão que agrada a Deus? Qual é a gratidão que agrada a Deus? Então vamos refletir sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 17, no verso 19, verso 11 ao 19. Tem alguns irmãos conosco também no YouTube. Deus abençoe cada lá. Agradeço a Deus. Obrigado, queridão. Agradeço a Deus pela vida do Ministério Aliança. Tem sido uma bênção nas famílias da nossa igreja. A gratidão que agrada a Deus. Tem eu posso assim dizer, é uma ilustração que o título é Como é que se diz? O título da ilustração é essa. Como é que se diz? Uma mulher fazia compras numa feira livre, quando um comerciante deu uma laranja para sua filha. Querendo demonstrar para o feirante que havia ensinado seus filhos a serem agradecidos, a mãe perguntou à criança: como é que se diz, minha filha? O que será que a criança disse? Descasca, respondeu a menina. Como é que se diz? Acredito que Deus tem, em muitos momentos na nossa vida, tem dito para mim, Abisaí, tem dito para você, Poliana, Mano, cada um que está aqui. Como é que se diz? Parece que o nosso coração, a gente quer mais, né? A gente nem enxerga. Olha, já me deu, olha, vamos ver isso aqui, ó, faz mais aqui. E, de certa forma, essa parábola, nessa história que nós vamos ler, essa narrativa, também fala sobre isso. Jesus perguntou aos 10, como é que se diz? Apenas um voltou para agradecer. Os outros 10 tinham outras prioridades. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. O Senhor é que marca essa noite na IEBT para refletir sobre a gratidão e como nós estamos nos portando diante de Ti, Pai. Que o Senhor ministre aos nossos corações, Espírito Santo. Obrigado pelas famílias que passaram aqui. Obrigado pelos momentos de louvores. Essa noite estamos sendo lembrados a viver mais e mais uma vida voltada para a gratidão e ver o Teu cuidado em nossa vida. No nome de Jesus, amém. Diz assim o texto. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Fico imaginando a entoação de voz de Jesus dizendo isso. Não sei se Jesus, eu olhando para de Chose, o Jesus de Chose, acho que ele sorriu: vão ir e apresentem aos sacerdotes. Esse Jesus de The Chosen. Acontece que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? E onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé
lhe salvou. Então, essa é a narrativa de Lucas, que tem por objetivo mostrar o poder de Jesus para o seu nobre companheiro e amigo, o Teófilo, os feitos de Deus. E Lucas é o único do Evangelho que tem esse relato. Outros não têm, somente Lucas. Lucas era um investigador, era um detetive, ouvia muito. E esse milagre não foi apenas um leproso, foram 10. Jesus curou outros leprosos. Está lá em Marcos, que Jesus também curou um leproso, Marcos capítulo 1, do verso 40 em diante. E esse Jesus tocou, e esse Jesus, ele estava já na reta final do seu ministério. O texto começa dizendo que Jesus ia a caminho de Jerusalém, e era a caminho da crucificação, e ele passava por um beco, uma divisa entre Samaria e a Galiléia, e dali da aldeia surgiram alguns leprosos. Os irmãos sabem que na Bíblia a lepra, a pessoa que a tinha, era tida por impura, e precisava se afastar. Ela não estava mais no convívio religioso. Era uma doença de pele, degenerativa, uma doença crônica. Então, a pessoa perdia totalmente o seu convívio. Mas só que o texto mostra aqui, né, que às vezes a gente... um grupo onde tem muitos males, ali o pessoal se compadece um do outro e forma aquela comunidade. Aquela desgraça, a miséria parece que leva a isso. Então eles não poderiam se aproximar de ninguém, tinham que viver completamente isolados. E quais são as ações necessárias que tinha para pessoas que eram impuras? As pessoas doentes devem morar sozinhas fora do acampamento, ou seja, eles tinham que ficar fora da cidade, usar uma roupa rasgada, manter o cabelo despenteado, tá bom? E cobrir o lábio e dizer quando estivesse se aproximando de alguém que era impuro. Então, era daquela forma. E aqueles 10 ali encontraram refúgio um no outro. Eu acredito que qualquer ação de alguém que chegasse perto daqueles 10 leprosos ali, eles ficariam muito gratos. Em 2 Reis, vimos capítulo 7, o verso 13 e 4, vimos outro bando de leprosos. Estavam lá quando a cidade estava para ser sitiada pela Síria, e 4 homens leprosos, diz o texto, estavam à entrada do portão da cidade. Observe, fora da cidade, não estava dentro da cidade. E eles disseram um ao outro: para que vamos ficar aqui assentados até morrer? Estava havendo uma grande fome na cidade. Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morremos lá. Se vamos ficar sentados aqui, também morreremos. Vamos entrar para o arraial do Sírio e nos entreguemos a ele. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, apenas morreremos. E quando eles entraram no arraial, eles comeram à vontade. Deus preparou um banquete, não só para ele, mas para toda a cidade de Israel, que estava passando por uma grande fome e miséria. E eles ficaram pensando: será que a gente volta para dizer aos nossos irmãos? E eles voltaram, e todos correram e esbanjaram daqueles despojos, porque os sírios ouviram o ruído de uma grande guerra, de um grande povo que se aproximava, e isso foi Deus, e saíram e deixaram tudo para trás. Então Deus, Ele cuida dos seus. Deus nota aqueles que estão sofrendo, Deus nota aqueles que estão em crise, e Ele chama Jesus. A única forma de se aproximar de Jesus é gritando, e Ele grita. E ele grita, não é ei, ei, não. Ele sabe que Jesus está passando. Ele chama de mestre, ele chama de Senhor, ele chama de mestre, referindo a Jesus: ó, você tem autoridade, o Senhor tem autoridade, o Senhor é superior. E a palavra dele é curta, é uma frase: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Os 10 estavam gritando isso: tem misericórdia de nós. E eu me lembro, eu li algo que diz que graça é receber de Deus aquilo que não merecemos. Ou seja, a vida eterna, perdão dos nossos pecados, mas misericórdia é não receber de Deus aquilo que merecemos. Graça é receber de Deus aquilo que não merecemos. E a vida eterna, o perdão dos nossos pecados é isso.
E misericórdia é não receber de Deus aquilo que merecemos, que é a condenação dos nossos pecados. E quando ele usa essa palavra compaixão, ele falou com a pessoa certa, ele falou com a própria compaixão. E compaixão é o amor em ação, e Jesus estava ali para ouvir. Jesus não só ouviu, Jesus viu aquele ato. Jesus ali, ele salvou, ele curou aqueles homens. Como eu disse, Jesus é aquele que nota as nossas dores. Ao vê-lo, Jesus disse também em poucas palavras: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E eles acreditaram naquela palavra. Aconteceu, o texto diz que indo eles foram purificados. Se eles não fossem, não seriam. Mas eles estavam acreditando quando chamou Jesus de mestre, porque eles sabiam que Jesus poderia resolver os problemas dele. E era um problema que não tinha solução. Mas eles nunca ouviram tal frase, dizendo: vão até o sacerdote. Quem iria dizer isso? Quem tinha poder para curar aqueles homens? Quem tinha poder de tirar aqueles homens do anonimato, do esconderijo dele, da miséria em grupo? Ninguém tinha poder. E Jesus apenas disse: vão e apresentem ao sacerdote. Como Jesus tem poder, Jesus não deu nenhuma explicação. Jesus apenas disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Porque quando vocês chegarem lá, vocês estarão curados. E à medida que eles estavam indo, que eles se movimentaram, observe que para ir, eles tinham que entrar dentro da cidade. Era proibido a entrada deles dentro da cidade. E eles entrando, quando um notou: olha, nós estamos aqui, olha, curou, olha a minha pele como é que está. Quem pode fazer isso é Jesus. Jesus pode fazer isso. Indo eles foram purificados. Às vezes você ouve uma ordem simples de Jesus no seu coração e você não acredita. Vão e apresentem ao sacerdote. Jesus em nenhum momento disse: olha, vocês serão purificados. Jesus disse: vão e apresentem. Mas eles conheciam a lei e sabia que para apresentar ao sacerdote, só quem estivesse purificado. E eles foram. E aqui é um divisor de águas. É um divisor de águas dentro desse texto. No verso 15 diz: um dos 10, vendo que estava prostrado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E o texto, eu identifico 3 atitudes daquele que recebeu a bênção da cura de Jesus. Qual foi a primeira atitude? É dar glória a Deus em voz alta. Foi isso que ele fez. O que foi curado e voltou para agradecer. A atitude dele foi reconhecer. A atitude dele, a primeira coisa foi dar glória a Deus. Vendo que estava curado, ele voltou dando glória a Deus. E não foi pequeno não. Eu imagino ele gritando na cidade. O texto diz, alguém relatou para Lucas, diz: olha Lucas, esse rapaz que voltou, ele voltou gritando tão alto, que chamou a atenção de todo mundo. E o que ele disse: olha, ele não voltou dizendo eu fui curado não. Ele voltou dando glória a Deus. Que sabe, você imagina quanto tempo esses leprosos não sabiam o que é dar glória a Deus? De ver a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor na vida deles. Segunda atitude que ele teve foi prostrar. Esse prostrar, ele caiu diante do Senhor. E o que ele fez? Agradeceu. Ele reconheceu a bondade de Deus na vida dele. Ele reconheceu a graça e a misericórdia na vida dele. Ninguém fez o que Jesus por aquele homem. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez por aquele homem. E o texto diz: ele não era judeu, ele era samaritano. Mas teve fé e um coração grato mais do que muitos judeus. Aos olhos dos judeus, os samaritanos eram impuros, mas esse impuro, ele voltou para agradecer. Ele voltou. Os irmãos daqui a algumas semanas irão ver na subida do morro, uma pessoa subindo o morro todinho de joelho, de trás, de frente, de costa, enfim. Gratidão parece que requer sacrifício. Muitas vezes nosso coração não tem esse aberto para sacrificar, para voltar dando glória a Deus. Isso é um problema dentro do coração.
E aqui, irmãos, assim como Jesus nota aqueles que estão aflitos, angustiados, Jesus também nota quando somos ingratos. Jesus notou no verso 17. Então Jesus perguntou a esse que voltou agradecendo: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus? Só um votou? Será que Jesus estava esperando os 10? Por que só um votou? E quem votou novamente? Jesus, ele dá ênfase: este estrangeiro. Jesus ficou sentido, porque os outros não votaram para dar glória a Deus. Ele estava preocupado não em reconhecimento, Jesus, nesse texto, mas sim que glorificasse o Senhor. E já partindo para a parte final dessa reflexão, você tem dado glória a Deus pelo cuidado dEle na sua vida? Você tem dado glória a Deus pela provisão dEle na vida da sua família? Hoje nós vimos aqui irmão Roberto, Socorro e Amando dando glória a Deus pelas adversidades que estão enfrentando, mas não estão dando glória a Deus por causa das dores e angústias que chegam no coração deles, não. Estão dando glória a Deus porque Deus está cuidando deles nessas adversidades. E assim também é na vida de vocês. E assim também é na nossa vida. Então, pastor, você pergunta: qual é a lição desse texto para mim? Como eu posso aplicar isso na minha vida? 3 lições podemos extrair desse texto. O tema dessa mensagem, dessa reflexão, é a gratidão que agrada a Deus. E quais são as lições que podemos extrair? Primeiro, não agrada a Deus o coração de quem não agradece com Jesus pelas bênçãos recebidas. Não agrada a Deus o coração de quem não agradece com Jesus as bênçãos recebidas. O que está acontecendo aqui é que tem 9 celebrando as suas vitórias e esqueceram de Jesus. Então não celebre suas vitórias esquecendo-se de Jesus. E como isso é fácil às vezes, né? A gente recebe as vitórias, mas a gente esquece de celebrar com Jesus. Você celebra com seus amigos virtuais, seus amigos imaginários, no Instagram, Facebook, se tem, você tem ainda. Mas com Jesus, essa volta, esse reconhecimento, muitas vezes não. Então a primeira lição que o texto nos ensina é: não agrada a Deus o coração de quem não agradece com Jesus pelas bênçãos recebidas. Infelizmente, alguns celebram suas vitórias esquecendo-se de Jesus. Uzias foi um rei que esqueceu de Jesus. Quando se tornou forte, poderoso, ele quis andar conforme a soberba do seu coração. E sabe o que foi que nasceu nele? Lepra. Lepra. Você agora vai se afastar de tudo. Outro também, o Nabucodonosor. Felizmente celebrou suas vitórias esquecendo-se de Deus. De quem é que dá a vitória? E a saída do Egito dos hebreus? Esqueceram de Deus? Esqueceram muitas vezes. Celebre suas vitórias. Infelizmente, muita gente celebra as suas vitórias com ingratidão. Um exemplo disso é o bezerro de ouro. Jesus disse: que povo ingrato, não foi eu que dei. Mas não, você reconhece um amigo que fez um negocinho, que fez isso, aquilo outro, e esquece de agradecer a Deus. A ingratidão é uma lepra no coração do homem. A ingratidão é pecado. Segunda lição: quando alguém agradecer algo que você fez por ela, atribua a glória a Deus. Jesus, em nenhum momento no texto, ele está querendo glória. Ele fez o comentário com aquele perguntando sobre os 9, porque os outros não deram glória a Deus. Jesus nos ensina isso. Às vezes a gente faz algo por alguém, alguém agradece e você se enche. Não, dê glória a Deus que você foi instrumento de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Você foi instrumento de Deus. E o texto nos ensina isso. E por último, a lição que a gente aprende é:
Agrada a Deus o coração de quem agradece com Jesus as bênçãos recebidas. Aquele que votou, ele votou para agradecer com Jesus. Ele agradeceu, ele estava agradecendo a Deus. Ele estava agradecendo a Jesus. Irmãos, celebre suas vitórias com Jesus, grandes e pequenas. Não deixe Jesus de fora. É isso que o texto está nos ensinando. Não queira dar um desperto, não. E por último, Jesus diz a ele, no verso 19: levante-se e vá, a sua fé lhe salvou. A maior bênção que o Senhor nos deu, e é grande motivo de gratidão, é a nossa salvação. É a nossa salvação. Deus, Ele nos purificou das nossas impurezas, por meio de Jesus e o seu sacrifício na cruz. Isso você deve agradecer. Então, qual é a expressão de gratidão que agrada a Deus? Aquele que honra e glorifica o nome dEle. Não perca isso de vista. Não perca. Celebremos nossa gratidão a Jesus, porque Ele nos ouve, Ele ouviu aquele grupo, porque Ele vê e porque Ele salva. Que Deus nos abençoe.